Pessoal, então na última aula nós vimos a classificação dos sais. E aí o que acontece? O sal, ele é a junção de um ácido e uma base, e como resultado desta reação de neutralização, eu tenho sal e água. Só como a quantidade de sais é muito grande, de novo a gente teve a necessidade de fazer a classificação desses sais. Apesar de eles diferirem no sabor, em algumas outras características, é necessário fazer a classificação. E eu falei para vocês que nós tínhamos 4 critérios de classificação. O primeiro era a quantidade de elementos, igual ao ácido. Eu tenho sais com 2 elementos, com 3 elementos e até 4 elementos. Como que eu conto os elementos? Vendo apenas as letras maiúsculas. Então, aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3 elementos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. Eles estão entre parênteses, mas cada um é um elemento. 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. 2 elementos. 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Você falou que é só 4, mas quando as letras se repetem, eu vou contar elas uma vez só. Então, tem 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4. De novo, o O repetiu 2 vezes, vou contar uma só 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Não, o N repetiu 2 vezes, então ele também só tem 3 elementos. Para mim dar o nome do número de elementos, eu vou usar a mesma classificação dos ácidos. Quando eu tenho 2, é binário, 3, ternário e 4, quaternário. Então, aqui eu tenho um sal ternário. Aqui ele é quaternário. Este daqui também é quaternário, também é quaternário, também é quaternário. Este aqui já é binário. Aqui, ternário. Aqui também, ternário. Já aqui, quaternário. Aqui também, aqui também. E o último, por causa dos 2 N's, é ternário. Segundo critério de classificação, a presença de Os. O simples fato de ter oxigênio já é o suficiente. Não importa o local e nem a quantidade de Os que ele apresenta. Se ele tem oxigênio, eu vou falar que ele é oxigenado. Esse é oxigenado, este é oxigenado, oxigenado, oxigenado. Este daqui não tem oxigênio, então vou falar que ele é não oxigenado.
oxigenado. Aqui também não tem. Aqui também não tem. Agora, todos esses são oxigenados. Por causa da presença do O. O terceiro critério é a natureza do sal. O sal pode ser ácido se ele tem H no meio da fórmula. Toda vez que ele tiver H no meio da fórmula, ele é classificado como um sal de caráter ácido. Então, aqui também é ácido. Aqui também é ácido. E aqui também é ácido. Se ele tiver OH no meio da fórmula, em vez de ser ácido, ele vai ter a característica de uma base. Então, ele vai ser chamado de básico. Então, este também é básico. E aqui este é básico. Este também é básico. E se entre o positivo e o negativo ele não tiver nada, porque aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando ele não tem nada entre o positivo nem o negativo, ou seja, ele não tem nem H nem OH no meio, eu falo que ele é de caráter neutro. Então, este é neutro, este daqui é neutro, este também é neutro, e este último, apesar de este H aqui, isso não caracteriza, porque o NH4 é um cátion que tem 2 elementos. Então, este é de caráter neutro. O último critério é a solubilidade. Onde que nós vamos ver a solubilidade? Naquela tabela que foi dada para vocês e olhar através do ânion. O ânion é a parte negativa do sal. Então, e aí lá na tabela mostra alguns ânions. São solúveis em água, mas tem exceções. Outros são insolúveis em água, mas tem exceção. Então, por exemplo, o NO3, ele é o primeiro lá da tabela. Lá diz que ele é solúvel e não tem exceção nenhuma. Então, isso quer dizer que todos os sais que têm NO3, eles serão solúveis. Esse tem NO3, esse daqui também é NO3. Então, ele também será solúvel. Não tenho mais nenhum caso de NO3. Aí, o que acontece? O próximo, PO4. O PO4 diz que ele é insolúvel, mas tem as exceções, que são os elementos da coluna 1A. Aí eu vou olhar aqui. Esse cara aqui é da coluna 1A? É. Então, ele também será solúvel. O F
diz que ele é insolúvel, mas o BI não está nas exceções. Então, insolúvel. Não tem outro F. O Cl diz que ele é solúvel lá na classificação, mas quando eu falo de Cu, o Cu é a exceção. Então, em vez dele ser solúvel, ele é insolúvel. Já o BO3, ele não aparece lá na tabela. E nós temos a última linha que diz outros sais. Todos os outros sais são insolúveis, com exceção dos que têm o cátion na coluna 1A ou o NH4. Neste caso, não faz nenhum dos dois insolúvel. O S diz que ele é insolúvel. E o AU não está nas exceções, então fica valendo que ele é insolúvel. O CN também não está lá. Última linha insolúvel. O SR não é exceção, então ele continua insolúvel. O P é insolúvel, não aparece lá na regra. E o NI não está na exceção, então ele também é insolúvel. CrO4 não aparece lá, insolúvel. MN não vai nem dar um A nem dar 2A, também é insolúvel. NO4 não aparece na tabela. CD não está na exceção, então é insolúvel. A mesma coisa LO2, não está lá na tabela. Última linha, insolúvel. O ouro não está na exceção, insolúvel. E este daqui nós vimos que o NO3 é solúvel e não tem exceção nenhuma. Então, por isso da solubilidade. Então, esta foi a classificação dos sais. Para esta semana, nós vamos ver a nomenclatura dos sais. Então, eu vou dar nome para os sais. Só que o nome dos sais depende justamente desta classificação que a gente deu, se ele é ácido, se ele é básico ou se ele é neutro. Se o sal for neutro, o nome do ácido vai ser dado pelo nome do ânion mais a preposição de mais o nome do cátion. Eu vou dar nome, então, de trás para frente. Por exemplo, NaNO3. Cátion é o primeiro, ânion é o segundo. O nome é o contrário, o nome do ânion e depois o nome do cátion. Vou de trás para frente. Então, vou lá na tabela dos ânions, vou achar o NO3. O NO3 é o nitrato. Ele não vai ter o seu nome alterado. Aí vou usar a preposição de e depois o nome do ânion. Vou lá na tabela dos cátions, aliás, desculpa, vou ver o nome do A e ele se chama sódio. Então, o nome deste sal de caráter neutro é nitrato de sódio. O nome do ânion primeiro, depois o nome do cátion. Se o sal for de caráter ácido,
que vai acontecer com ele? Ele vai ter Hs no meio da forma, tá certo? E aí, eu posso ter sal de caráter ácido, porque eu tenho este H aqui no meio. Como que eu vou dar nome para este sal de caráter ácido? Nome do ânion mais a quantidade de Hs, que pode ser de 1 a 3. Então, mono, di ou tri, mais a palavra ácido, que é para dizer a quantidade de Hs, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, o nome também continua de trás para frente. A mesma coisa que fizemos no outro. A regra diz de trás para frente. E aqui, vou lá procurar o nome do ânion, lá na tabela dos ânions. Este cara é o fosfeto. Aqui, ele tem 2 Hs. O prefixo de 2 é di, mas como ele é H, é ácido. Fosfeto de ácido. O nome da preposição é o de. E aí, de novo, o Na aqui na tabela de cátions, sódio. Então, fosfeto, ânion, quantidade de Hs, mono para 1, di para 2, tri para 3, ele tem 2 Hs, ele é diácido, de sódio por causa do Na. E se o sal for de caráter básico, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter OHs na sua forma. E os OHs também são importantes. Também podem variar de 1 a 3. O que nós temos aqui? O cátion positivo, ânion negativo, e aqui eu tenho a quantidade de OHs. Para dar nome deste sal, vou fazer a mesma coisa. Nome do ânion. Os prefixos mono, di ou tri, mais a palavra básico, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, esta fórmula também vai ter o nome ao contrário, começar de trás para frente. Cl é o cloreto. Aqui eu tenho 3 OHs, então vou usar o prefixo tri. Tri básico. Usar a preposição
D, e o nome do cátion, que é o PT. Neste caso, a platina, nós vimos que ela tem duas valências, porque ela está lá no NOx variável. Como que eu vou saber se essa platina é a 2 ou a 4? Fazendo a soma dos positivos e dos negativos. O Cl está na coluna dos monovalentes, então ele vale -1. O OH também vale -1, só que ele tem 3, então o total da carga é -3. Para o sal existir, a soma do positivo e do negativo vai ser sempre igual a 0. -3 e -1 é -4, então esse só pode ser mais 4. Então, no caso, a platina é 4. Cloreto tribásico de platina 4. Se eu tivesse um sal de caráter ácido, o que ia acontecer com a soma? Se eu tivesse um cátion que tivesse duas valências, eu ia fazer a mesma coisa. Este é o ânion, este é o ácido e aqui está o cátion. Só que o H vale 1, mais 1. O PO4 está na coluna dos trivalentes, então este é -3. O H vale 1, só tem 1, 1. -3. Que número que falta para juntar com esse 2 para dar 3? Só pode ser o mais 2, porque mais 2 mais 1 é mais 3. Com -3, a conta também vai ser igual a 0. E aí, este daqui seria o fosfato. Ele só tem um H. Mono. Ácido. D. Cobre. No caso do Cu. 2. Então, quando eu tenho cátions que só tem um deles, não tem outros diferentes, eu não ponho nada, só ponho o nome dele. Agora, quando eu tenho cátions que fazem parte daquela parte da tabela da nossa tabela de cátions e ânions, que tem duas ou mais cargas diferentes, eu preciso diferenciar quem deles é o certo. E aí vocês têm lá o texto explicando isso. Tem um vídeo no YouTube e aí também tem a explicação e os exercícios para vocês fazerem para a próxima.